Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você não perde em movimentos de captura de stop loss. A gente sabe que no mercado tem algumas movimentações que tem esse intuito, tem esse objetivo de capturar os seus stop loss. E aí o trader começa a se comportar de maneira totalmente autossabotadora, começa a fugir do stop, começa a se esquivar do mercado e é exatamente esse comportamento que faz com que você vá de encontro com o stop. Então a gente vai entender como que a gente lucra a partir dos movimentos de captura de stop loss, como que você aproveita essas micro manipulações e entra em cenários totalmente plausíveis, onde as probabilidades de fato jogam ao seu favor para pegar verdadeiras oportunidades de trade. Então aqui a gente tem vários exemplos, deixa o dedo no like, bora começar com esse conteúdo, se inscreva no canal se você não for inscrito e vamos observar aqui algumas oportunidades de trade para você replicar isso no seu gráfico e ir para outro nível de trade a partir desse conteúdo. Olha só, pessoal, então aqui a gente vê que vamos ter uma compra aqui. O mercado está estruturando uma possibilidade de compra nesse movimento e como que a gente descobre isso? Como que você sabe que a maior probabilidade é de fato o mercado subir e gerar um trade de compra aqui? Quando a gente começa a tirar o zoom do gráfico aqui, pessoal, a gente tem uma perspectiva muito melhor da movimentação de preço. Você vê que o ativo está andando de forma lateral. Tá vendo? Então, se o mercado está andando de lado dessa maneira, ele potencialmente está criando liquidez. E essa liquidez fica, por exemplo, embaixo de fundos, tá vendo? Então, esse movimento aqui mostra para nós uma liquidez embaixo de fundos de maneira nítida, tá vendo? Nessa região. Aqui a gente tem outro cenário. Aqui também vamos ter um movimento de compra. E como que a gente descobre que o preço vai subir dessa maneira? Não é sobre descobrir se o preço vai subir ou se o preço vai cair. Quando o trader fica querendo descobrir para onde que o mercado vai, definitivamente ele não encontra isso, né? O objetivo não pode ser esse. O objetivo tem que ser encontrar uma verdadeira oportunidade de trade dentro do seu sistema operacional. E o seu sistema operacional tem que ser baseado em capturas de stop loss, porque essa é a maneira mais profissional. É assim que o profissional está baseando a sua tomada de decisão sempre, né? Então a gente vê que embaixo desse fundo está cheio de stop loss. Embaixo desses outros fundos que a gente estava vendo aqui, está cheio de stop loss. Por quê? Porque os traders vão proteger os seus stops embaixo de fundos nivelados. Os traders vão proteger os seus stops embaixo de fundos expressivos. Olha só o que o mercado fez aqui nessa movimentação. O preço faz 1, 2, 3. Tá vendo? Ele faz um pivô de alta. Isso aqui chama BOS, mas muito conhecido como pivô. Então a gente tem esse topo aqui, o preço sobe e renova esse topo. Então é um pivô confirmado. Quando o preço faz esse pivô de alta, que é esse 1, 2, 3 que a gente marcou em vermelho, ele valida o fundo aqui embaixo. É um fundo válido. Se o fundo é válido, a gente sabe que é um fundo também de liquidez válido. Está cheio de stop loss embaixo. Todo mundo que comprar aqui, muita gente faz o quê, pessoal? Muita gente pega Fibonacci, por exemplo, e puxa daqui de baixo até lá em cima e fica encontrando pontos onde que esse preço vai corrigir e vai gerar movimentos de alta. De fato, aqui ele até gerou um movimentozinho de alta, tá vendo? Mas independente se ele gerou um movimentozinho de alta ou não, qualquer pessoa que fosse baseando, por exemplo, em Fibonacci ou em outras técnicas que entrarem comprados aqui nessa movimentação acreditando em continuidade dessa tendência de alta, vai esconder os seus stop loss muito provavelmente embaixo desse fundo. Com qual linha de raciocínio? A linha de raciocínio lógica do trader, que é esse fundo vai ser uma proteção para a tendência de alta. É assim que a maioria dos traders pensa, né? Um fundo válido em uma tendência de alta vai ser a proteção para aquela tendência. Então o ativo está subindo, fazendo topos de fundos ascendentes, é uma nítida tendência de alta e o trader entende que os fundos são uma proteção para a tendência. E quando o mercado quebra fundos, um giro de mercado pode acontecer, ou seja, uma reversão pode estar acontecendo. E de fato, uma reversão pode acontecer a partir disso. E realmente os fundos, às vezes, eles funcionam como proteção para a tendência. Só que a questão é que todo trader pensa desse jeito. Todo trader enxerga o mercado exatamente da mesma forma, utilizando a análise técnica clássica e usando exatamente a mesma linha de raciocínio. E aí, a partir do momento que todo trader faz a mesma coisa, e a gente sabe o resultado da maioria dos traders, então não faz muito sentido você fazer o que a maioria faz, percebe? E na verdade você ir contra o que a maioria faz, na maioria das vezes funciona muito mais. E a gente vê isso frequentemente. Então aqui a gente vê que vai estar cheio de stop loss por conta dessa linha de raciocínio universal sobre os mercados. E aí quando o mercado captura essa liquidez aqui embaixo, ou seja, quando ele faz esse movimento de baixa e visita abaixo desse fundo, o que está acontecendo aqui? Ele está limpando muitos stop loss, ele entra numa posição de captura de liquidez e se a liquidez é debaixo de fundos, presta atenção, se a liquidez é debaixo de fundos, remete a compras e não a vendas. Beleza? Remete a compras e não a vendas. Então é o que está acontecendo nesse movimento. Ele está subindo, fez aqui 1, 2,
3. O fundo vai ser enxergado como uma proteção para esse movimento de alta. Muita gente vai comprar aqui acreditando que o fundo não vai ser perdido. E se perder, muita gente vai entrar vendido no rompimento. Então o mercado ele vai induzindo os traders que se comportam dessa maneira previsível e exatamente igual, né? A grande massa se comporta de maneira previsível, exatamente um igual ao outro. E todo mundo vai entrar vendido, então o mercado vai pegando isso e é muito nítido. Olha só, a gente vê então o mercado furando, tá vendo? Esse nível de suporte, captura todos os stop loss embaixo desse nível de suporte e as coisas começam a ficar interessantes, porque agora o mercado ele entrou numa região no gráfico que é um ponto certo que a gente chama. O ponto certo no gráfico para configurações de compra, para sinais de compra, para confirmações de compra. É quando o preço está nessa localização que tudo aquilo que você aprende sobre sinal de compra, oportunidade de trade de compra, qualquer coisa que você já tenha aprendido sobre compra, uma absorção, não sei o que, qualquer coisa que você já tenha, que faça parte do seu operacional, que seja para comprar, para entrar comprado, alguma técnica que você conheça que seja para entrar comprado, ela só funciona de fato quando o preço está nessa região. E essa que é a maior sacada. Muita gente vê um sinal de compra que aprendeu em algum lugar, mas o negócio foi desenvolvido aqui, o negócio foi desenvolvido aqui, o negócio foi desenvolvido aqui, foi desenvolvido em qualquer lugar no gráfico. E qualquer lugar no gráfico, a chance de não funcionar é enorme, porque aquilo que você aprendeu sobre sinal de compra e venda, aquilo que você aprendeu sobre um trade, de uma oportunidade de trade para comprar, ou uma oportunidade de trade para vender, só é válido quando o preço está dentro de contexto. E quando ele entra em regiões de captura de stop loss, por exemplo, embaixo de um fundo válido como esse, capturando muitos stop loss, aí sim o preço está dentro de contexto para ele desenvolver algum tipo de compra. Por exemplo, muita gente usa padrão gráfico. O padrão gráfico, cara, se ele viesse desenvolvendo uma cunha aqui, por exemplo, cunha em qualquer lugar você vê que não funciona tão bem. Agora, se tiver embaixo desse fundo, vai funcionar muito bem na maioria das vezes. Claro que nada é 100% no mercado, obviamente, mas assim você vai operar como um profissional e você vai ver o potencial de tudo aquilo que você aprendeu sobre trade quando você coloca isso em prática, quando o preço está dentro de contexto, nesse tipo de região. Se é embaixo de fundo, você vai buscar, logicamente, por confirmações de compra, ou seja, sinais de compra. E aqui a gente vê exatamente um sinal de compra, que é o choque. Então o preço mostra intencionalidade compradora, coisa que é extremamente importante. Tem que entrar o interesse comprador para a gente ter esse tipo de configuração. Então entra realmente o interesse comprador, nítido com candles cheios, quebra esse topo válido. Pode ver que a gente estava de olho nisso aqui lá no time do Excelência Trade, que é o nosso time, né? O treinamento Excelência Trade, que é o nosso ambiente de prática, na nossa comunidade a gente faz, aqui eu mando todas as oportunidades que eu estou de olho, tudo com antecedência, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, a gente faz todos os mercados aqui todos os dias, né? Então tudo 100% mapeado e olha só a gente de olho nessa possibilidade. Olha lá, a gente estava observando exatamente por isso, no mapeamento que a gente faz. Então, lá, tudo ilustrado antes, só para você clicar e pegar a operação e aprender a executar todos os dias em todos os mercados, né? Então, todo trade que eu mostro, que sempre tem um antes e depois, o meu Instagram está aqui em cima, lotado de conteúdo também, a gente sempre mostra lá. Então, olha lá, ele indo ali, configurando esse cenário, é só comprar, que já tem todo o estudo feito. É só clicar e pegar o trade se ele desenhar a confirmação, que nesse caso tinha que ser essa confirmação, para ser um trade de alto potencial de fato, que é o choque, tá vendo? Então, foi o que ele fez. Choque é isso aqui, né? Ele faz essa quebra de topo, quebra um topo com movimento de alta com interesse, volta para o teste, tem uma compra aqui para aproveitar o movimento. Isso aqui é um sinalzinho de compra, só que só funciona se estiver nesse tipo de região, como qualquer outro sinal de compra que você já tenha aprendido. Então ele quebra esse topinho, tá vendo? Nesse movimento de alta mostrando esse interesse comprador e volta para o teste. O teste pode ser aqui, pode ser todo esse movimento, tanto faz. Onde você entrar aqui, ó, você já tem um cenário muito bom, já é um ponto bom para participar do movimento e o ativo vai embora lá para cima. Só pegar a operação, pode ver aqui o Guto pegou lá do time, olha lá, falando sobre o movimento, aproveitou a movimentação, só clicar e pegar a operação, tudo desenhado ali com antecedência. Então, de fato, ele desenvolve bem. É um bom movimento, ele dá uma enrolada aqui, depois ele vai andar ainda mais lá para cima, mas aqui já é um bom alvo, né? Esse topo aqui de liquidez já é uma região muito boa para você levar essa operação. Então, tá vendo? Sempre depois da captura dos stop loss. Aqui nesse cenário, a liquidez já é outra liquidez. A liquidez é de um nível de suporte, onde muita gente vai sendo induzida a comprar nessa região. E não só isso, na hora que rompe, muita gente vem vendendo no rompimento. É o que aconteceu nesse cenário, olha só. Se você for ver aqui, é o que aconteceu aqui também. Lembra que a gente comentou sobre esse fundo de liquidez aqui agora? Quando ele foi rompido, muita gente veio vendendo no rompimento porque o fundo era uma proteção para o movimento. Se ele for quebrado, a pessoa entra vendida acreditando que agora o mercado vai despencar. Agora o mercado vai
cair muito porque perdeu um fundo válido, perdeu um fundo importante. Nada disso. O mercado captura liquidez e faz o movimento contrário e induz os traders ao erro o tempo todo. É o que a gente vê. Então, o nível de suporte também extremamente e amplamente conhecido. Sempre costumo falar, cara, que para você operar como um profissional no mercado, você tem que agir de maneira destemida, porém responsável, né? É assim que tem que ser. Então aquilo que eu comecei falando aqui é extremamente importante. Se você fica tentando se esquivar do mercado, não vai adiantar. Você tem que saber aproveitar esses movimentos e lucrar em cima deles, sem medo, né? E como que você não tem medo da movimentação? Quando você cria intimidade com modelos operacionais que de fato funcionam, que você vê ali todos os dias o negócio funcionando nitidamente. Então isso aqui é assim. Aqui você vê, ó, nível de suporte nítido, tá vendo? Um nível de suporte claro aqui. Não está assim lá grandes coisas, mas é relativamente nítido aqui o nível de suporte. Tem um fundinho aqui relativamente expressivo também. Então são regiões que vai estar cheio de stop loss. Embaixo do suporte, porque todo mundo é induzido a comprar nessa região. Está cheio de liquidez aqui embaixo. Embaixo desse fundo, cheio de liquidez também. O que deixa arriscado é esse gapzinho aqui embaixo, tá vendo? Tem um gap aqui embaixo aberto. O mercado tende a trabalhar para fechar esses gaps eventualmente. Então é um cenário que deixa o trade bem arriscado aqui, por conta disso. Mas liquidez está ali, cheio de stop loss nessa zona. Olha como é que o mercado cai. Olha a força da movimentação. Isso daqui, cara, vai induzindo todo mundo a vender no rompimento. Quem já não estava comprado aqui e com seus stop loss escondidos aqui embaixo já foi estopado por conta desse movimento forte. Quem foi estopado entra vendido depois, tentando recuperar. Quem estava esperando alguma coisa entra vendido no rompimento, achando que o suporte foi rompido e vai virar resistência, né? Igual todo mundo enxerga o mercado e a gente falou. Você pode reduzir o tempo gráfico e olha lá o que a gente visualiza. A gente vê exatamente aqui acontecendo aquela mudança de caráter de novo e o interesse comprador entrando. Só que esse cenário, pessoal, ele tem um detalhe diferente aqui. Esse movimento de alta que quebra esse topo válido, ele tem uma característica do ganho de velocidade à direita. Eu fiz um vídeo recentemente, está aqui no canal, falando sobre esse conceito de ganho de velocidade à direita. É o que está acontecendo aqui. A gente tem até um material didático aqui do time. E olha só que interessante. Aqui é a questão da captura dos stop loss, né? O stop hunt, que é isso que a gente está falando, sobre o preço visitar em regiões onde muitos stop loss estão localizados de maneira previsível por conta do comportamento idêntico da grande massa nos mercados. Então é muito lógico aonde que estão escondidos esses stop loss, e aonde que está cheio de liquidez para ser capturada e zonas de fácil indução do mercado. Induzir é configurar coisas que induzem os traders a montarem posições para o lado errado, né? Para o lado errado ou então antes da hora. Isso é indução. Então isso aqui seria o stop hunt que a gente está falando. Agora aqui, olha só que a gente consegue visualizar a questão da velocidade, né? O que eu estou falando ali, o ganho de velocidade à direita. Então tá vendo? O preço vem subindo com muita dificuldade nessa parcela aqui do movimento e depois ele ganha muita força e muito interesse e vem subindo bem mais forte. Então ele vai desenvolvendo essa movimentação. Aqui eu tenho até um print, olha só. Exatamente desse cenário. Olha lá. Exatamente disso aqui, ó. Aqui a gente mapeando o cenário, mas olha lá o que eu estou querendo dizer. Tá vendo? Se a gente colocar isso daqui lá no movimento que a gente está vendo, olha lá que perfeito. Tá vendo? A gente tem um ganho de velocidade à direita ali nesse movimento de alta pós captura de stop loss, que seria isso daqui, ó. Tá vendo? Ele vem subindo, mas subindo agarrado, subindo com dificuldade. E do nada ele muda a angulação. Quando o mercado está subindo de maneira mais angulada, mais em pé, o ângulo mais em pé significa velocidade. E velocidade é igual a interesse, beleza? Então esse tipo de movimento que tem esse ganho de velocidade à direita, ele é um movimento para você seguir ele. É muito bom para você seguir. Esse é um movimento para você pegar um trade a favor dessa movimentação. Então aqui tem isso, ó, como é que ele vem subindo agarrado, tá vendo? Sobe agarrado e depois ele ganha força e angulação. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Acontecendo aqui, tá vendo? E ele quebra topo válido depois de capturar os stop loss, senão não vale nada. Se não for depois de capturar os stop loss, não vale muita coisa, entendeu? Tem que ser sempre depois que captura os stop loss. Esse é o ponto-chave mesmo. E aí a gente vê que ele faz o choque, que a gente comentou, que é a quebra do topo, nesse movimento que é um movimento relativamente interessante por conta desse detalhe. Quando ele volta ali no teste, tem uma compra para aproveitar o movimento de preço, que é o que o ativo está desenvolvendo aqui nessa configuração. Ele vai subindo, vai desenvolvendo o cenário, vai lá para cima. A gente pode ver aqui no time da Excelência Trade também te mapeando. Isso aqui foi agora há pouco. Entendeu? Olha lá. Se ele vier aqui visualizando esse cenário. Muito arriscado. Olha lá. Trade bem arriscado por conta do gap lá embaixo. Mas se você tem a possibilidade ali, quebra os topos com intenção em compras. No teste você tem a compra. Só aproveitar, tudo ilustrado, visual. Só pegar o trade. Foi exatamente o que ele desenvolveu ali.
e gera essa movimentação depois da captura dos stop loss. Então isso é muito importante. Aqui a gente tem um outro cenário, uma estrutura de Wyckoff, tá vendo? Muito bem desenvolvida, com vários exemplos aqui alinhados, né, sobre capturas de liquidez, e aqui todos os eventos institucionais certinhos. PS, SC, AR, ST, UA. Ah, mas o que são esses eventos? Esses eventos são de Wyckoff, né? As estruturas de acumulação e distribuição, quando você realmente se aprofunda no estudo, elas têm esses eventos aqui, né? Onde você vai mapeando cada ponto da lateralização até localizar a fase mais importante, que é essa daqui, que é a fase C, onde ocorre a captura dos stop loss e as manipulações. Então, desde lá dos estudos de Wyckoff, que é base do mercado, né? Acumulação, distribuição e esses conceitos de causa e efeito, né? As leis de mercado, lei de oferta e demanda, lei de causa e efeito, lei do esforço versus resultados, que são leis majoritárias de mercado financeiro, são leis que eram de Wyckoff, que se tornaram leis de mercado. Então, o Wyckoff é muito pai mesmo do mercado, mais de aproximadamente 100 anos atrás desenvolvida toda essa teoria, e desde aquela época ele já comentava sobre a possibilidade aqui das micromanipulações, que são as capturas dos stop loss embaixo da estrutura, e as induções ao erro, onde os traders são induzidos a vender quando a tendência é de baixa, tá vendo? Uma grande tendência de baixa, preço entra numa lateralização, depois ele quebra forte para baixo de novo e vem quebrando o nível de suporte com o interesse vendedor. O que todo trader faz? Se a tendência é de baixa, um suporte nítido foi rompido pelo preço com um movimento forte de baixa, todo mundo vai entrar no rompimento ou vai esperar o pullback aqui nesse nível de suporte, acreditando que ele vai virar resistência, igual a gente falou agora há pouco, para entrar vendido também. E isso aqui é uma baita manipulação, porque o Wyckoff mesmo já trazia, isso é muito nítido hoje, que o mercado normalmente faz o quê? Ele induz todo mundo para um lado para ir para o outro. É o que ele faz. Então ele joga todo mundo para baixo, para todo mundo vender nessas configurações, quando ele quer ir para cima. É o que ele faz o tempo todo. Então isso aqui fica muito nítido. Olha só como é que ele vem de uma movimentação de baixa lá de cima. Se a gente vir subindo o tempo gráfico aqui, olha só, posso jogar lá no 15 minutos. E a gente vai ver, isso aqui ocorre em todos os tempos gráficos, tá, pessoal? Então a gente vê um fundo muito expressivo aqui também, ó, que é esse daqui. Tá vendo? Deixa eu até colocar aqui mais forte para vocês visualizarem. Tem uma marcação aqui, eu deixo bem fininho ali a marcação, mas olha lá. A gente tem exatamente aqui esse fundo de liquidez. Por que é um fundo de liquidez? Porque é um fundo expressivo. Tá vendo? Esse movimento de alta, ele vai subindo, 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 ele quebra esse topo muito expressivo, ele quebra outros topos aqui por meio desse movimento forte de alta. Ele acaba validando aqui um fundo muito expressivo, muito nítido. E esse fundo vai ser utilizado pelo quê? Como proteção para o movimento. Muita gente vem comprando, muita gente vem montando posições acreditando que esse fundo não vai ser perdido pelo preço porque ele é uma proteção para o movimento. Muita gente monta posições antes acreditando nisso. E aí, quando fura, todo mundo faz aquilo que a gente falou logo no início, né? Muita gente entra no rompimento, acreditando que agora o preço vai cair bastante, porque perdeu um fundo muito importante. Sendo que, na verdade, agora ele entrou numa zona muito boa para compras, ele só precisa confirmar, obviamente. E é o que ele está fazendo aqui, por meio da acumulação de Wyckoff que ele desenvolveu exatamente embaixo daquele fundo, ou seja, muito bem posicionada. Então ela está muito bem localizada. Lembra que a gente falou que as coisas que você aprendeu sobre compra e venda no mercado só funcionam quando o preço está em uma posição de captura de stop loss? Essa é a virada de chave que você tem que ter. Então deixa o dedo no like, não se esqueça disso. Porque definitivamente isso vai mudar o seu resultado, seu desenvolvimento. Se você pegar o jeito de encontrar essa liquidez, aí, cara, qualquer sinal de compra e venda que você tenha aprendido ao longo da sua jornada, ele tem um potencial muito maior de ser conclusivo, né? É exatamente como funciona. Então aqui a gente vê o preço andando de forma lateral, onde ele entra em equilíbrio, construindo toda a estrutura de Wyckoff mesmo, cria um nível de suporte nítido, onde está cheio de liquidez embaixo, porque todo mundo é induzido a comprar em níveis de suporte. A gente verifica que durante uma parcela da movimentação de lado da estrutura, essa parcela inicial, a gente vê que o preço tem um pouco de dificuldade em encostar no nível de suporte, que é a linha aqui de baixo, né? Vou até colocar mais forte aqui, ó, que é essa linha de suporte aqui embaixo. Ó. Olha lá, perfeito, tá vendo? Essa é a estrutura. Então ele não encosta no nível de suporte. Quando ele não encosta no nível de suporte, a gente tem uma pressão de demanda aqui, mostra força de fundo. E principalmente, olha só como que ele iniciou essa lateralização. Muito interessante isso daqui, ó. Olha como que ele iniciou a lateralização, fazendo uma espécie de choque, tá vendo? Lembra do choque que a gente falou? Ele faz uma espécie de choque. Só que o ideal aqui seria a microestrutura por conta de como o preço estava desenvolvido.
Só o choque ali era até uma opção, mas não era algo que a gente estava de olho lá no time. A gente estava de olho na microestrutura, que seria o ideal. Porque logo aqui embaixo a gente tem um order block muito grande, tá vendo? Esse bloco aqui é lá do 1 hora, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui embaixo a gente tem um order block muito grande, que ele ainda não foi pego pelo preço. Order blocks são zonas institucionais, tá vendo? O último candle de baixa, antes de um forte movimento de alta como esse. Tem uma POC aqui do volume profile, que é esse volume lateral, tá vendo essa linha vermelha cruzando aqui? Mostra que é uma região de altíssimo volume concentrado, muito volume de negociação nessa região, que forma uma zona de demanda muito forte. O preço pode ser atraído para ela eventualmente. Então aqui, só uma mudança de caráter, que é aquela confirmação que eu estava mostrando, que é só o preço quebrar um topinho, com interesse comprador, no teste já tem uma compra. Isso aqui é uma confirmação simples. Nesse caso aqui, eu vou ficar um pouco arriscado só uma confirmação dessa, por conta dessa zona de demanda grande aqui embaixo. Pode ver que a gente estava de olho nisso lá no time, olha só. Que foi esse mapeamento. Fazendo choque. Olha lá, ele tinha que fazer, tá vendo? Ó, aqui essa linha aqui do lado é exatamente o fundo de liquidez que a gente acabou de mostrar. O preço já está capturando a liquidez, ele tinha que desenvolver aqui a microestrutura, que é uma microestrutura é uma estrutura de acumulação, entendeu? Que foi o que ele fez ali. Capturar a liquidez do suporte criado, tá vendo? E aí sim fazer o choque de confirmação, que é a quebra de topo. Então a gente teria essa compra. Aí foi exatamente o que ele fez, tá vendo? Ele estava já embaixo aqui, que é embaixo desse fundo, que é o que eu estava mostrando ali. Aí no tempo gráfico menor, ele desenvolve o cenário exatamente da estrutura de acumulação, onde ele cria o suporte, captura, igual a gente mostrou, e aí ele faz aquele choque, tá vendo? Igualzinho a gente estava de olho. Quebra esse topo nesse movimento de alta com interesse, na hora que ele volta aqui no teste, qualquer lugar desse teste aqui você pode entrar, porque o risco é muito baixo nesse tipo de configuração, é de alto potencial, e a gente está no 1 minuto aqui, ou seja, seu risco é muito micro para um retorno que explode lá para cima, é um retorno macro. Esse aqui é o movimento lá do... Olha só, a gente sobe no 15 minutos, olha o tamanho do movimento no 15 minutos. Olha aí. Tamanho do movimento no 15 minutos. Um baita movimento no 15 minutos. Só que o seu stop é de quanto? Do 1 minuto. Então o seu stop é do 1 minuto e o seu retorno é lá do 15 minutos, do 1 hora, tá vendo? Ou seja, é um retorno macro e um risco micro. Então você arrisca sempre muito pouco, tem o time preciso de entrada quando você faz isso e surfa um movimento de tempo gráfico maior. Isso aqui é muito objetivo, mas você pode usar qualquer tempo gráfico, não tem problema. Isso aqui vai funcionar em qualquer tempo gráfico, pode ser até tempos gráficos muito maiores do que esse, sem problema nenhum. Frequentemente eu mostro aqui e mostro lá no meu Instagram, tá aqui em cima do meu Instagram, frequentemente mostro cenários em tempos gráficos maiores também, que é a mesma coisa, é a mesma linha de raciocínio. Aqui a gente vai ter o que, pessoal? O que é esse topinho aqui? O que o preço fez? 1, 2, 3. É um flowzinho de baixa. O que a gente tem no flow de baixa? Topos e fundos descendentes, e os topos vão ser utilizados pelos traders como proteção para a tendência, lembra? Então, na hora que o preço quebra esse topo, muita gente vem vendendo antes, acreditando que o topo não vai ser perdido, aquilo que a gente falou, na hora que quebra o topo, limpa muita liquidez, e olha lá o que ele faz, olha o movimento contrário. 15 minutos, né? Você joga no 5, você já vê melhor o movimento, você joga no 1 minuto, você já vê ainda melhor os pontos de time de entrada, né? Os pontos de entrada com mais precisão ali para você entrar no time certo. Então aqui não ficou tão nítido assim a confirmação igual nos outros, ele ficou meio agarrado aqui, tá vendo? Mas a gente tem uma configuração aqui que é muito boa, que é o preço perdendo amplitude das pernadas de impulso, né? Você vai vendo uma pernada de impulso muito grande, tá vendo? Depois ele faz uma pernada de impulso bem menor, depois ele faz uma pernada de impulso menor ainda, tá vendo? Aqui é uma meio agarrada no meio do caminho, mas ele faz uma outra menor ainda, tá vendo? Então as pernadas de impulso, era bem grande, diminuiu muito, depois diminuiu ainda mais, os candles começam a ficar um pouco mais agarrado, o movimento em si todo agarrado, ele consequentemente começa a afunilar, formando uma espécie de cunha, tá vendo? Que é só por consequência desse fato. Qual que é o fato? Perda de qualidade da demanda. É isso que representa esse tipo de movimento. Quando a gente tem perda de amplitude das pernadas de impulso, ou então quando o preço sobe com candles muito cheios, corrige e depois continua subindo todo agarrado, isso daqui chama perda de qualidade da demanda, mostra que a oferta está entrando em segundo plano conforme o preço sobe. O que significa isso? Significa que o preço está subindo sem interesse de subir. Você pode puxar o RSI e ele mostra isso aqui descarado, olha só. Preço subindo, tá vendo? Olha o RSI. Caindo, tá vendo? Nítido. Esse aqui é o topo no preço e esse aqui é o mesmo topo, só que no RSI, tá vendo?
todos os outros foram topos maiores, tá vendo? O preço veio subindo, renovando o máximo, o RSI caindo completamente. Divergência forte, mostrando que a força relativa não está acompanhando a renovação de máxima dos preços. Isso remete à fraqueza latente no movimento. Isso aqui só funciona e é muito bom porque está capturando os stop loss, lembra? Está capturando os stop loss em cima do topo aqui, que é um topo bom. Então ele limpa todos os stop loss e aí sim ele começa a construir contexto, nesse caso de vendas, porque é liquidez em cima de topos. E aí a confirmação aqui que não ficou lá grandes coisas, porque foi aqui o choque de confirmação, tá vendo? Foi aqui o choque de confirmação, aonde ele quebra esse fundo, nesse movimento de baixa com intencionalidade, volta para o teste e aqui no teste você tem uma possibilidade de venda para aproveitar o movimento de preço, que vai ficar exatamente assim, com a entrada nesse ponto, stop lá em cima, para aproveitar o movimento aqui de baixo que ele vai gerar. Olha só, a gente observando exatamente nisso lá no time também, tudo 100% mapeado sempre, todas as possibilidades que ajudam demais a você aprender a executar. Tá vendo? Ele vai ali, confirma que aquele cenário é só vender no teste para você aprender a executar as coisas corretamente, né? Daqui a pouco você está voando e fazendo todos esses estudos sozinhos, mas fica tudo 100% detalhado e mapeado ali para você aprender de forma teórica e de forma prática, né? Então, teórica com as aulas e prática todos os dias ali dentro do nosso ambiente de prática. Então, para pegar só os trades, clicar e aproveitar. Então, aqui é um trade de mais de 3 vezes o risco, ó, até lá embaixo certinho, dá 3 vezes o risco certinho, e a gente vê aqui essa grande compra, que aí já vai ser muito mais do que isso, que é exatamente a entrada aqui, stop abaixo dos fundos, para aproveitar esse grande movimento de alta que o ativo vai desenvolver. Pessoal, a gente tem um grupo no Telegram, tá lotado de conteúdo, estou sempre mandando lá vários conteúdos interessantes. Não é esse daqui, esse aqui é nosso ambiente prático lá do time da Excelência Trade, mas tem um grupo do Telegram que está lotado de conteúdo bacana. Estou sempre mandando vários conselhos lá, tá? O link está na descrição aí, dá uma olhada. E vamos juntos, coloque isso em prática, entenda essa questão da captura dos stop loss, não fica se esquivando do mercado, clica, pega o trade sem medo, desde que você tenha essa clareza de que montar posições somente quando o preço já está nesses pontos certos no gráfico, depois de capturar a liquidez, beleza? Vamos junto, pessoal. Fui! Valeu!